Colégio Exupéry, sempre, sempre preocupado com a educação dos nossos filhos. Isso é muito importante, né, Fabiana? Boa tarde. Boa tarde, Solange, tudo bem? Sim, sempre muito importante a educação e também muito polêmica, né? Essa educação nos tempos atuais, né? Que as famílias estão diferentes, as crianças diferentes. Antes disso, eu queria que, né, Fabiana, coordenadora de que... Conta pra gente. Sim, eu estou como coordenadora da educação infantil, eu sou pedagoga, sou neuropsicopedagoga e atendo muitas famílias aqui, né, Solange, e percebo algumas dúvidas e elas também pedem algumas orientações quanto à educação dos seus filhos. E hoje nós vamos falar, assim, das mudanças que aconteceu, né? Isso, a Fabiana é mais nova do que eu. Eu posso dizer, para mim, quando eu estava na escola, né, era um tipo de educação. Se não fizesse as coisas direito, chegava em casa, apanhava, né? A gente apanhava mesmo, levava bronca. Hoje, né, os tempos modernos mudou muito, né? Mudou muito, como você pode. Tanto é que hoje eu com 12 anos eu era registrada, trabalhava. Hoje, nossa senhora, você vai ficar indo para cadeia se fizer. Colégio Exupéry, como conviver com todas essas mudanças, né? Porque não sei se você pode falar disso. As famílias modernas mudou muito isso. Eu vejo assim, criança situações, né? Como trabalhar com toda essa mudança que aconteceu, amiga? Para a gente visualizar um pouco tudo isso que você relatou, antigamente realmente era uma educação mais autoritária, até violenta, né? E a gente ouve muito falar assim, mas funcionava. Mas não era bom também. Então, o que está acontecendo? Essa nova geração, que são os filhos que tiveram muitos deles, né? Essa educação violenta quer mudar e quer dar para os seus filhos outro tipo de educação. E tudo bem, isso é legal. Porém, por que eu disse que é um pouco polêmica? Porque aí a gente entra numa linha muito perigosa, onde eu não quero ser autoritário e muitas vezes eu sou permissivo demais. E a criança, Solange, ela precisa de limite. Ela precisa aprender o que fazer. Ela precisa aprender a respeitar o outro, a respeitar os seus pais, os mais velhos. Isso a gente ensina. Então, dar uma autonomia para a criança de decidir as coisas antes do tempo que ela tenha essa maturidade é muito perigoso. E causa exatamente o que você disse, né? Então, muitas vezes elas ultrapassam o limite de filho e os pais ali perdem um pouco essa rédea da educação, que ela pode sim dar educação de uma maneira não violenta, conversando, porém com regras, com consequências, cumprindo os combinados. E é isso que causa essa confusão e essa grande dúvida na maioria das famílias. Precisa encontrar um equilíbrio, seria isso? Essa palavra, equilíbrio. É você mostrar para o teu filho que na sua casa existe sim uma hierarquia, o pai, a mãe, ou da forma que a família conviver, mas que ela precisa desse norte. E isso causa uma segurança. Quando a criança percebe que existe um norte, eu posso ou não posso, sim ou não, ela se sente o quê? Segura. E isso dá para ela uma autonomia diferente. Ela consegue entender as regras da sociedade. Porque quando ela chega na escola, as crianças que não tiveram muito essa questão de regras, elas se deparam aqui com algumas regrinhas, né? Então tem... Exato. Então tem o horário do parque, tem o horário do lanche, da atividade. Eu tenho que dividir o meu brinquedo com um amiguinho. Então, se a criança, mesmo passando por aquele momento, é meu brinquedo, e você intervém e fala assim, olha, um pouquinho cada um, ela entende melhor. Mas a criança que não teve um limite, que não aprendeu esse limite, para ela fica mais difícil. Então ela chora, ela não entende, e isso causa um sofrimento para a criança. Então,
Então, de uma maneira muito simples, é isso, é ensinar os limites, as regras, o que pode e o que não pode. E sempre ter esse olhar para o outro, né? Entendendo também. E nós, enquanto adultos, devemos ser o quê? Exemplo. Né? Como que eu vou ensinar para o meu filho algo que eu também não cumpro? Né? Cumprir os combinados. Se você, por exemplo, não almoçar direitinho, né? Que você precisa se alimentar direitinho, você não vai tomar o sorvete. E aí eu não cumpro, eu vou lá, ele não come, eu dou o sorvete. Então a criança é muito inteligente, ela já vai aprender na hora. Meu pai e minha mãe, quem cuidar, né, não cumpre, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, tomar esse cuidado, né, limitar realmente essas ações para que as crianças não fiquem confusas. E fala para mim, o Colégio Exupéry, ele se preocupa muito com isso, né? Porque vocês, quantas crianças tem aqui com a graça de Deus, desde o berçário, né? E vai até o ensino médio. Até o ensino médio, né? E vocês acabam, assim, conversando com os pais, porque vocês vivem praticamente, a criança vive, dependendo da criança, fica o dia todo na escola, né? E vocês se acabam conversando com os pais, interagindo sobre essa situação. Sim, é muito importante a escola e a família estarem sempre juntas em prol da criança. Então, quando a família nos procura, por exemplo, para ter uma orientação, porque a criança, de repente, não está cumprindo os combinados, aí a gente conversa, a gente orienta e a gente fala exatamente isso, essa conversa gostosa, né? Olha, precisamos dar limites aqui, o que você combinar, você precisa cumprir. E assim, nossas famílias aqui sempre são muito agradáveis, receptivas às orientações que nós oferecemos, né? Então, é muito importante andar junto, porque não adianta também a gente colocar algo aqui para a criança, em casa ser diferente, mas é claro, sempre respeitando o que a família deseja, o que ela pensou para sua família, a gente respeita sim, mas é como uma orientação mesmo para muitos pais nos procuram, olha, a gente não sabe mais o que fazer, né? Precisamos de ajuda e o colégio sim está sempre pronto a ajudar essas famílias, orientando de uma maneira acessível para os pais, né? Isso eu posso garantir para você que isso acontece, porque olha, eu estou aqui no Exupéry há mais de 10 anos, né? E eu vejo o quanto o Exupéry, bom, tirando a educação que isso tem que ter, né? Se preocupar com a educação, né? Com o que vai aprender. A afetividade, né? O Exupéry é uma escola que se preocupa muito com a afetividade da criança, do relacionamento, não sei se eu que estou pensando demais, mas eu percebo isso aqui, né? O Exupéry gosta dessa ligação família com escola, né? Para ver se tudo vai bem. Eu sempre tive, assim, muito nítido isso dentro de mim. Eu falo que, além disso, né, a neurociência nos fala que quando a criança está feliz, emocionalmente equilibrada, ela está apta a aprender. E isso é muito importante, porque se eu tenho uma família que não está bem, essa criança vem para a escola, não está bem, e a gente não dá essa orientação para que eles consigam se equilibrar emocionalmente, essa criança não vai aprender. Não vai aprender, porque ela está com outro tipo de sofrimento. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio, por isso nós estamos também ainda mais, né, incentivando essa questão emocional, socioemocional, desde o berçário, trabalhando isso com as crianças, porque é importante. Não adianta a criança ter conteúdos maravilhosos se ela não tem um equilíbrio emocional. A inteligência emocional também se ensina para a criança. No momento de sofrimento, no momento de confusão, a criança saber achar o centro de equilíbrio para que ela consiga resolver aquela situação. Por isso que os pais não podem resolver tudo para os filhos. Eles precisam ensinar o caminho a eles, para que eles resolvam. E o Exupéry está aqui para ajudar também, né? E como ajuda, né? Antes de nós terminarmos, foi muito boa a dica de hoje, né? Precisa ter aí o equilíbrio entre a razão e o coração, não é verdade? Nem tudo é razão, nem tudo é coração. E a escola Exupéry ajuda muito isso.
Só para terminar, berçário, quem está nos assistindo tem bebê pequeno, tem como tá colocando agora, que nós já estamos aí mês de março. Isso, o nosso berçário é a partir dos 3 meses, né? Nós temos 3 fases de berçário, então eles bem pequeninos, depois quando começam a andar, a última fase do berçário. Estamos sim recebendo os bebês, os alunos também, para também todas as séries, nós estamos de portas abertas sim, recebendo a todos. Tem que vir conhecer, né? E o que eu acho muito interessante aqui no Exuperry, que eles falam assim, quer ver? Vamos ver se eu... Depois eu confirmo se é isso mesmo. Ela nem sabe o que eu vou perguntar. E que horário que eu posso vir conhecer? Olha, o horário é das 7 da manhã, está aberto às 18 horas. Estamos abertos aqui para recebê-los. Aqueles que preferir agendar, né? Pode agendar, mas é só ligar aqui no colégio, passar aqui pelo colégio, tomar um cafezinho conosco. Ela falou a minha língua, porque aqui o que eu acho interessante é que ela não fala assim, não, você tem que ligar aqui, agendar, a gente marca um dia. Não, pode vir aqui no colégio. Vem aqui tomar um café. Por quê? Porque aqui é o dia todo do jeito que é. É muito importante isso, falar sobre isso. Isso, exatamente isso. A gente tem as portas abertas aqui do colégio para atender a todos, né? Eu disse agendar porque tem pessoas que preferem, né? Mas não é só... A coisa que você falou, vem conhecer, vem tomar café. Vem tomar um cafezinho, vem conversar conosco, falar um pouquinho da sua família, do seu filho e da sua necessidade. Então, fica a dica para você aí, né? Tempos modernos, famílias modernas. Como tá aí a educação do seu filho?